magias, bem-vindas e bem-vindos ao Jardim Secreto Tarô. Eu sou a Mari e hoje eu gostaria que vocês pensassem em uma situação do presente momento que esteja acontecendo com vocês, para a gente dar uma olhada e entender quais são seus efeitos, o que está acontecendo e também o que pode acarretar a partir dessa situação vivenciada. Para isso, peço que vocês escolham entre as opções de número 1, a vela azul, número 2, a vela roxa ou número 3, a vela verde. Vamos começar com o grupo de número 1, a vela azul. Pense em uma situação. E vamos dar uma olhada aqui. Roda da fortuna, o louco, o sol, os amantes, a estrela e a temperança. Pense em uma situação que você esteja vivendo neste momento. Rei de paus, 7 de ouros, pajem de espadas, rainha de espadas, cavaleiro de paus e 5 de paus. Vou organizar para vocês. Ok. Bom, então aqui, vou botar para cá, para o grupo de número 1, a gente tem o seguinte. O que está causando essa situação, saiu aqui a energia da roda da fortuna e do rei de paus. O que está causando são pessoas envolvidas, autoritárias, enérgicas, que provavelmente acreditam que sabe o que fazer, como fazer, sabe o caminho, sabe o que é certo, sabe o que é errado. Então, pessoas que se colocam neste lugar, se colocam nesse lugar de autoridade e que acreditam que são aquelas pessoas que detêm o conhecimento, que detêm a verdade da situação e que sabem enxergar e que têm certeza de suas convicções, têm certeza de suas palavras e acabam que se tornam pessoas muito irredutíveis aqui. Pode ser que seja uma situação em que todo mundo envolvido nela tem essa energia imprimida, tá? Até mesmo você. Então é importante observar se você não se encaixa aqui. Para outras pessoas, pode ser que quem está envolvido nessa situação é quem apresenta essas características, tá bom? Mas aqui, junto com a roda da fortuna, também acaba por dizer que são pessoas que podem ter um tipo de temperamento muito difícil, um temperamento meio inesperado, uma pessoa meio kamikaze, sabe? Que ora acredita que tem que ser de um jeito, depois muda completamente, faz coisas diferentes do que você imaginaria. Então, assim, uma pessoa ou mesmo uma situação que vem para te colocar sob essa perspectiva e observar isso, sabe? O quanto que às vezes nós somos contraditórios e o quanto que às vezes a gente tem uma confiança muito cega e acaba não levando em consideração outras possibilidades, acaba não levando em consideração que existe uma outra pessoa ali que também é uma pessoa humana, no sentido assim, a pessoa acaba perdendo a humanidade, isso que eu quero dizer. Ela acaba perdendo a humanidade e não se coloca no lugar do outro, tá? E pode ser que você, dentro da situação, também possa muitas vezes se sentir impelido ou impelida a não se colocar, também querer provar o seu ponto de vista. E aí vale aqui a reflexão, né? Se é o seu caso ou então é o caso das pessoas envolvidas na situação. Se você traz aqui algo para ser analisado que não tem a ver com terceiros,
é só uma situação que simplesmente apareceu no seu colo e agora você tem que lidar com isso, pode ser que essa situação ela acabe tendo esse efeito de horas parece ter um avanço, horas um retrocesso, né? Horas parece que tudo flui, horas a situação não flui, fica emperrada. E aí aqui eu veria você como esse rei de paus, você tentando encontrar saídas e soluções, mas muitas vezes indo por caminhos nem sempre flexíveis. Então, talvez você tentando fazer as coisas como sempre você fez, ou tentando fazer as coisas como te disseram para fazer, e aqui exigiria uma, uma postura às vezes flexível, uma postura em que você leva em consideração outras realidades, outros meios de resolver essa situação, tá? Porque pode acabar soando um pouco aqui como uma mente fechada, tanto terceiros com mente fechadas, quanto você mesmo também vivenciando esse processo e tendo que ter jogo de cintura, tá? Agora, o que está causando essa situação na sua vida? Saiu a carta do tolo com o 7 de ouros. O que está causando, né? O movimento que vem para você processar aqui é realmente essa coisa de tentar formas diferentes para lidar com a situação, tá? E é como se pedisse para você uma postura de teste, de testar possibilidades, testar meios para resolver essa situação. Se você traz uma situação com alguém em que você está tendo um conflito, aqui pode falar assim, aborde o assunto de formas diferentes, tenta encontrar um caminho para conversar, né? Experimente falar de um jeito diferente, experimente mais acolhedor ou acolhedora, ou então experimente não ficar esperando a situação se resolver sozinha, chama a pessoa e conversa. Então aqui é como se pedisse assim, faça algo diferente daquilo que talvez você pensaria que era melhor não fazer, porque você pode se surpreender aqui com uma postura mais de o louco, uma postura em que você se joga pro assunto e tenta resolvê-lo, tá? E aí, vamos dar uma analisada em o que vai gerar, na verdade, o que vai gerar a partir dessa situação vivida na sua vida. Sai o sol com página de espadas. Aqui tem uma claridade mental para você, chegando até você, uma clareza nas ideias, né? É isso que vai gerar. Essa situação está te colocando numa posição em que você vai ter mais clareza de ideias ou que você deveria estimular essa clareza de ideias. É uma situação que você tem que lidar de frente, é uma situação em que você tem que se empenhar, se dedicar, tentar novas coisas, testar novas hipóteses para resolver essa situação. É como se pedisse aqui o exercício da criatividade para você. Então chega muito nesse intuito de gerar um despertar da consciência aqui a partir de pensamentos não lógicos, tá? Não quer dizer que não precise usar da razão. É importante usar da razão, é importante usar a criatividade. Mas o pedido aqui é para você não ir por caminhos que talvez são sempre os caminhos que você pega para resolver situações, entende? E é isso que vai gerar aqui, nesse sentido, para você. Agora, por que disso, né? Por que veio essa situação? Sai aqui a carta da estrela com o rei de paus. Essa situação, ela tem um pouco uma questão karmática, não no sentido pesado, não no sentido, no senso comum, né? Quando a gente ouve a palavra karma, a gente fala, nossa, é uma coisa pesada. Não, aqui o karma, né, no seu significado real, é vir de experiências para se obter os objetivos dela. E às vezes vão vir experiências boas, né? E vão vir experiências boas e você fala, então isso não é karma. Mas na verdade pode ser que venham experiências boas para você desconstruir coisas ruins que existem dentro de você. Então não necessariamente. Agora, porque até coisas boas que chegam pra gente, às vezes é difícil da gente aceitar. Porque muitas vezes a gente acaba se acostumando com situações e acha que aquilo é normal, e quando vem algo bom a gente fala, impossível, não, isso aqui tem alguma pegadinha. E aí é justamente para você quebrar essa percepção, sabe? Para você quebrar a percepção de que as coisas sempre precisam ser difíceis, porque às vezes é só um paradigma seu, né? E aqui sai muito isso, essa ideia, essa noção
de que é uma situação difícil, desafiadora, pode ser que seja mesmo, mas que vem para você começar a olhar o quanto que você é capaz de superar os desafios, o quanto que você já tem fortaleza para isso, o quanto que você já tem energia, né, estocada em você para lidar com os desafios do mundo. E acreditar que você também não está sozinha, acreditar que você pode contar com o apoio de pessoas, você pode contar com o apoio da espiritualidade, você pode contar com muitos apoios aqui e talvez você se sinta não apoiada, não vista, né? Ou não apoiado e não visto. Então, a carta da estrela fala que não, que tem proteção aqui, que tem amparo. Você pode contar com a espiritualidade maior, né? Naquilo que você acredita, é claro. Se você não acreditar em nada, você pode contar com você mesma ou com você mesmo. Você pode contar no seu poder de realização, de fazer as coisas acontecerem, de chamar as pessoas para conversar, de estabelecer um diálogo legal, de resolver a situação, de colocar um limite, né? Tudo isso, a depender de cada caso, é possível ser feito muito com essa sua energia que está aqui e está muito forte. Então, vem para você exercer isso, exercer esse poder, exercer essa mudança de visão, de comportamento. E aí, o aprendizado a mais que vem para você nessa situação, que talvez aqui até então você ainda não tenha percebido, saiu a carta dos amantes com a rainha de espadas. O aprendizado é colocar a razão na frente da emoção. E não só isso, decidir o que você quer fazer, decidir se você vai continuar nessa situação ou não, decidir se você vai dar os passos para se libertar dessa situação. Aqui, o aprendizado a mais que vem é para você também saber fazer as suas decisões a partir da sua verdade, a partir da sua consciência, a partir daquilo que você acha que é certo e errado, ou mesmo a partir daquilo que é o seu princípio. Não precisamos ficar em situações que a gente sente que não está sendo respeitado ou respeitado, não precisamos ficar em situações que de alguma maneira comprometam a nossa saúde, né? É claro que é preciso avaliar tudo, porque às vezes existem obrigações nossas, por exemplo, sei lá, cuidar de uma pessoa idosa. Às vezes é muito desgastante emocionalmente, ainda mais quando você não tem com quem contar. Mas pode ser que exista soluções aqui que talvez você ainda não enxergou para aquilo. Né? Não estou falando para abandonar pessoas incapazes, mas é importante decidir assim, eu preciso de delegar algumas funções, né? Contar com ajuda, falar para as pessoas que eu preciso de ajuda, buscar essa ajuda, sejam meios legais ou meios de amigos, enfim, a depender da sua situação. Aqui pede o sair da caixinha e ao mesmo tempo descobrir algo, tomar a decisão e fazer, concretizar, realizar aquilo que você descobriu que dá para ser feito, tá? E também esse aprimoramento de colocar a razão na frente da emoção, colocar a razão na frente de seus impulsos. E ao mesmo tempo, se você está sentindo um impulso, racionalize sobre ele, né? Entenda assim, até onde eu posso ir com esse meu impulso? Até onde vai ser saudável, vai ser tranquilo eu fazer o que eu quero fazer? Avaliar prós e contras mesmo. E aí aqui, o que vai acontecer caso você internalize tudo isso, caso você faça essas mudanças aqui dos amantes e da rainha de espadas, o que acontece? A temperança com 5 de paus. Só um momento, bebi uma água. A temperança, perdão. A temperança e o 5 de paus, como acontecimento futuro, mostra você conseguindo lidar muito melhor com os conflitos, tendo certa estabilidade e equilíbrio para lidar com os conflitos. Aqui revela que ainda haverão conflitos, tá? Ainda pode ter discussões, ainda podem ter situações que vão travar em algum grau essa situação para transcorrer. Mas o que vem é você conseguindo lidar com isso sem tanto desespero, ou conseguir lidar com isso sem tanta carga emocional, né? Minimamente pode ser que surja, mas aqui é como se você tivesse mais maturidade para lidar com esta situação ou com este desafio, tá bom? Essa aqui foi a leitura para você do grupo de número 1. Se gostou, curta, comente e compartilhe este vídeo para mais pessoas. Veja se você está inscrito ou inscrita no canal e a gente se vê na próxima leitura.
Grupo de número 2, vela roxa. Vamos ver essa situação. A tola, o imperador, os amantes, o diabo, o carro e a sacerdotisa. Pense uma situação do momento presente. Vamos dar uma olhada aqui com as cartas do tarô. Nove de ouros, 10 de espadas, 4 de ouros, pajem de ouros, 5 de copas, 7 de espadas. Bem, aqui, para vocês do grupo de número 2, o que está acontecendo, né? Neste momento, saiu a carta do louco com o 9 de ouros. Então, a situação, ela revela posturas de pessoas imaturas, caso sua situação envolva, né, terceiros. Aqui mostra imaturidade, mostra pessoas relaxadas, pessoas descansadas, pessoas preguiçosas, e aí pode ser em qualquer sentido, tá? Pode ser aquela pessoa que realmente não quer fazer muita coisa, não tem disposição. Pode ser também uma pessoa que dentro dessa situação fale assim: ah não, você resolve, você faz, eu vou me isentar de fazer qualquer coisa. Se você quer uma mudança, então você mude, eu não, sabe? Posturas intransigentes mesmo. Mas também pode representar pessoas com características mais preguiçosas, mais descansadas, pessoas folgadas, pessoas que acham que você que tem que resolver tudo. Se é você que está encrencando, então a pessoa acha que é você que tem que resolver. Se a situação não envolve terceiros, uma situação que aparece que caiu no seu colo, você tem que resolver, mas que não veio de terceiros, veio de alguma situação, sei lá. Ah, eu tive um problema com uma conta que eu não paguei e o meu nome foi para um lugar de pessoas que estão devendo. Bom, não quer dizer que terceiros estão envolvidos diretamente. Terceiros se envolveram porque tem burocracias a serem cumpridas, né? Mas assim, não quer dizer que foi motivado por terceiro. Talvez você acabou não conseguindo honrar com os seus compromissos financeiros. Ok, acontece. Então, se for uma situação assim, que não foram pessoas que realmente provocaram aquilo, né? Mas que vem de você a provocação, vem de você essa situação ter acontecido, aqui pode falar que foram atitudes imprudentes da sua parte, né? Que causou tudo isso, que está causando tudo isso. Então é importante agora rever como você pode fazer para contornar a situação de uma maneira mais ativa, né? Com proatividade para resolver a situação, tá? E aí, a gente vai para a situação aqui debaixo do imperador com 10 de espadas, que mostra como você tem vivido essa situação. E aí esse imperador com esse 10 de espadas mostra que essa situação se tornou um peso, se tornou algo muito difícil de lidar, principalmente você sente que é algo muito difícil. Existe aqui talvez barreiras que quando você olha parece que não dá para movimentar essas barreiras, né? Elas se tornam intransponíveis, elas não se movimentam e você não sabe o que fazer para quebrar essas barreiras. Então tem uma sensação aqui muito pesada de desgaste, de não ver solução, de não ver caminhos, né? Como se esses caminhos fossem todos muito áridos, pedregosos, caminhos difíceis de serem trilhados, sabe? É como se fosse aquela trilha desconhecida que você tá ali abrindo o caminho e tem que ir cortando as matas ao redor e tirando as pedras do meio do caminho. Então a sensação que me vem é muito essa, assim, uma situação muito difícil para você de estar vivenciando, né? Agora, o que gera isso, né? Essa situação vem para quê? Ela tá vindo com qual função? O que está gerando, né, essa situação? Saiu aqui a carta dos amantes com o 4 de ouros. Aqui tem certos tipos de apegos emocionais que estão gerando essa situação e que não estão trazendo o movimento que você gostaria. Pode ser apegos emocionais da sua parte, como apegos emocionais de terceiros, tá? Pessoas muito apegadas às suas percepções, ao que ela acha que é certo e errado, e aí acaba que essa postura faz com que as pessoas não se flexibilizem,
Não tenta encontrar um ponto em comum, né? Então aqui me vem muito isso. Agora, por que essa situação aparece na sua vida? Saiu aqui o carro com 5 de copas. Essa situação vem para que você comece a se movimentar em posturas mais proativas para resolver a situação. Aqui fala assim, olha, se você está fazendo algo, essa forma como você está fazendo precisa ser mais bem trabalhada, precisa ser melhorada. Não adianta colocar esse esforço que você está colocando e não ver resultado. Então, se você não está vendo resultado, procure mudar a tática desse esforço, né? Procure ser criativo. E aí aqui se faz necessário você procurar novos caminhos para trazer novos resultados e não continuar fazendo a mesma coisa, obtendo o mesmo resultado, entende? E aí, aqui, com o diabo e o pajem de ouros, é a casa do que mais você precisa aprender sobre a situação que talvez você ainda não está vendo, né? O que mais que essa situação te traz de aprendizado? Saiu a carta do diabo com o pajem de ouros, mostrando que o aprendizado aqui é provavelmente fortalecer a si própria ou a si próprio. Fortalecer reconhecendo o seu poder de transformação, o seu poder de iniciar caminhos com organização ou iniciar soluções, ser criativo, como até foi indicado aqui acima, com as cartas do carro e com 5 de copas. Ser criativo, buscar novos caminhos para resolver a situação e acreditando muito no seu poder pessoal, acreditando que você é capaz de achar essas soluções e que você é capaz de percorrer por eles, né? Percorrer por esses caminhos novos. A carta do diabo pede aqui para você exercitar isso dentro de você, o quanto que você pode de fato fazer, né? E aí, se for uma situação em que você vê que o outro está deixando de lado e que fala, olha, você resolva, então resolva mesmo, sabe? Se você vê que a pessoa fala assim, bom, você que criou o problema, você resolve, resolve. E como você vai fazer isso? Talvez mostrando aqui para essa pessoa que você vai resolver. E às vezes é resolvendo cortando a situação de uma vez por todas, né? Às vezes aqui tem aquela pessoa assim que vai morar na sua casa por um tempo. E ela vai ficando, sempre com certas desculpas de que ainda não conseguiu. E às vezes realmente, se você vê que a índole da pessoa é uma índole boa, a pessoa é verdadeira, ela é honesta, realmente. Até porque a gente sabe que a gente está passando por uma situação muito difícil mundial. Então isso pode acontecer mesmo, né? Não quer dizer que a pessoa não está se esforçando, mas ainda não foram abertas as portas para essa pessoa. Agora, quando você vê que a pessoa está lá na sua casa, está sempre colocando uma justificativa do tipo, não quero aquele emprego porque não tem algum tipo de vale. Não fui naquele lá porque eu vou ter que ir de metrô. E eu queria ir de ônibus. Né? Então, assim, sempre arranjando umas desculpas, umas justificativas para não ir para aquele lugar, né? Ou então falando assim, eu só saio daqui quando eu conseguir um emprego perto para morar perto. Só saio da minha casa se eu conseguir uma casa no centro. Não vou para lugares mais afastados. Então, se você for vendo que a pessoa vai colocando muitas justificativas para não concretizar aquilo, é porque provavelmente a pessoa está acomodada ali, né? Ela não quer se movimentar. E aí, gente, não é por maldade. É porque realmente é difícil a gente quebrar com os nossas concepções de mundo ideal ou de como a gente gostaria de viver. Né? A pessoa não está fazendo isso necessariamente na maldade. Às vezes sim, às vezes a pessoa quer continuar lá acomodada e faz na malícia, mas nem sempre. É porque às vezes é difícil a gente destruir o nosso ego mal trabalhado e colocar um ego melhor ali dentro, tá? Mas, no geral, se você sentir que a pessoa está ali na malícia, corta a situação e fala, olha, você tem uma semana. E é isso, eu não posso prorrogar mais, sabe? Eu preciso também ter a minha individualidade respeitada, eu quero voltar a morar sozinha, eu quero, sei lá, ter mais sossego, ter mais tranquilidade e somos pessoas adultas, né? Cada caso é um caso, gente, por favor, avaliem bem a situação, avaliem bem o caráter da pessoa, tá? Não é pra gente também se virar contra pessoas que você vê que se esforçam, que se dedicam, mas que realmente a situação fica difícil, muitas vezes nesses períodos de crise da humanidade, tá? E, é claro, eu só dei um exemplo aqui específico, mas isso poderia ser aquele relacionamento que o outro não consegue terminar,
né? E aí você fica ali sofrendo, o outro fica ali sofrendo, mas ninguém tem a postura de falar, ok, vamos cortar. Você vai lá e corta, né? Pessoas que às vezes ficam falando assim, eu duvido que você vai fazer tal coisa. Você fala, então agora eu vou fazer. Então isso servir de combustível para você. Se o outro jogar a bola para você e você tiver que cortar, você corte essa bola. Faça o que precisa ser feito, até para não ficar sempre assim, você sempre me ameaça, mas nunca faz, né? Então agora cumpra com o que você está lhe propondo para a situação se melhorar. E aí o que você vai ter de aprendizado aqui, fazendo isso? A sacerdotisa com o 7 de espadas. Você vai conseguir saber se retirar das batalhas e também entrar nas batalhas, porque é isso. No final das contas, a vida ela exige muito da gente, em vários sentidos. Mas é até um clichê, já está se tornando um clichê o que a gente fala, né? Que é assim, escolha suas batalhas. E é real isso, porque é muito pesado estar aqui. Muitas vezes é difícil estar aqui, por várias questões. A gente pode não nascer em berço de ouro, mas também a gente às vezes acha que nascer em berço de ouro tudo se resolve. E não, às vezes as pessoas também estão cheios de problemas, né? Então escolha suas batalhas. E aí aqui tem esse aprendizado para você. Você conseguindo saber se retirar quando precisa se retirar. Você conseguindo saber o seu limite e você estabelecendo isso claramente. E inclusive se tornando uma sacerdotisa, independentemente do seu gênero. E inclusive as pessoas ao redor respeitando a sua voz, sabe? Porque muitas vezes as pessoas não respeitam, né? O nosso espaço, o nosso limite. Acontece. Mas quanto mais a gente trabalha dentro de nós mesmas ou nós mesmos essas questões, a gente consegue colocar de uma maneira clara, objetiva e a pessoa acaba não voltando para esse lugar de exigências ou de atrapalhar a situação, né, pra gente. Então, tem muito isso aqui. Você fazendo o que precisa ser feito, né? Precisa pagar uma dívida, vai lá, negocia, tenta um desconto, faz por você. Ainda que as pessoas fechem as portas para você, você precisa colocar isso em prática. E aí sim você vai conseguindo dar valor para o seu poder e o quanto que você consegue resolver as questões. Então essa foi a leitura para o grupo de número 2. Se gostou, curta, comente e compartilhe este vídeo para mais pessoas. Veja se você está inscrito ou inscrita no canal e a gente se vê na próxima. Vamos para o grupo de número 3, a vela verde. Pense uma situação do presente, vamos dar uma olhada nela. O enforcado, o mago, eremita, temperança, estrela e louco. Dois de paus, cavaleiro de espadas, ás de ouros, 10 de ouros, 6 de espadas e ás de espadas. Bem, aqui, o que está causando essa situação neste momento presente é uma certa paralisação que pode ter ocorrido nisso que você pensou. Uma paralisação na sua vida, ou se essa situação envolve terceiros, pode ser que terceiros paralisaram essa situação para você, ou mesmo você acabou paralisando essa situação, deixando ela a banho-maria ali, né, cozinhando e tudo. Então, isso aqui pode revelar que em qualquer sentido existe uma paralisação, existe um não saber o que fazer, ou até saber, mas precisar esperar alguma outra situação acontecer para então poder agir, tá? Então é isso que está causando aqui. E a sensação que me vem é que
ter que ficar nessa espera é muito difícil, né? É um sacrifício. Então, 2 de paus com enforcado mostra muito essa espera, esse momento que ainda não sabe, que até vislumbra certas coisas, mas não sabe como é que vai desenrolar tudo isso, tá? Como essa situação foi vivida, né? Foi trazida aqui, experienciada. O mago com cavaleiro de espadas. Pode ser que aqui houve comunicações truncadas, comunicações complicadas, ou mesmo falta de comunicação, se comunicar melhor, tudo que se refere a uma comunicação mal trabalhada está envolvido nesta situação. O que isso veio, né, para gerar de aprendizado, o que veio aqui, que você acabou acessando, experimentando, saiu a carta do eremita com as de ouros. O quanto que você sente que tem uma capacidade de dar prosseguimento com as coisas, mas muitas vezes se vê nessa paralisação sem poder exercer essa criatividade que você tem, ou mesmo exercer essa sua potência de ver soluções, mas sentir que as coisas muitas vezes se acabam emperrando e você não consegue colocá-las em prática de um jeito legal, né? Então aqui me vem muito isso, essa carta do eremita que coloca você mais nesse lugar de voltar para dentro, revisitar certas coisas, repensar, e você tem boas soluções, você tem bons argumentos, você tem uma boa percepção, mas aí na hora de colocar isso para fora pode ter algum tipo de barreira, tanto na forma como você vai acabar colocando isso para fora, quanto terceiros ou mesmo a situação te barrando, fazendo assim, não adianta espernear ou não adianta ir atrás, buscar informação, porque a situação realmente vai ficar parada, né? Isso aqui pode até ser, para alguns casos, pessoas que perguntaram sobre questões burocráticas ou questões de justiça, tá? E aí mostrando aqui, assim, tem que seguir no fluxo da instituição, tem que seguir no fluxo da vida, porque muitas coisas aqui estão fora do seu controle. Agora, por que essa situação aconteceu? Né? Por que vivenciar isso neste momento? Saiu a carta da estrela com 6 de espadas. É como se não tivesse muito nas suas mãos. Não é algo que fale aqui que necessariamente é você o causador disso tudo. É como se falasse assim, olha, pode ser que os aprendizados que estão vindo aí é para você, mas ao mesmo tempo tem outras pessoas envolvidas e podendo ser até o karma dessas pessoas, mas é porque você está na situação. Se você pensou aqui numa situação com outra pessoa. Então é como se falasse assim, vou dar um exemplo, tá? Não é para todo mundo, mas só para ficar claro. Você está numa relação com uma pessoa e aí ela tem um problema específico. Aí você pensa, meu Deus, essa pessoa é meu karma, né? Eu tenho que viver isso com essa pessoa. Eu tenho que aprender isso. Eu tenho que ter paciência. Ou eu tenho que fazer tal coisa, melhorar dentro de mim para poder conviver com essa pessoa. Esse exercício é um exercício legal, mas às vezes não é necessariamente o seu karma. Às vezes, a pessoa conviver com você é que é para ela ter os aprendizados, entendeu? Se você quiser aprender com isso, ótimo. Tudo se agrega, nada se perde no universo. Então, legal se você tiver essa postura empática ou tiver essa postura de também olhar e falar, tá bom, onde eu posso me melhorar? Isso é ótimo. Isso faz com que o espírito, isso faz com que você evolua e cresça muito, né? Mas às vezes não é porque você fez algo muito errado lá atrás e agora tá pagando os seus pecados, entende? Às vezes é com o outro a história, mas você se vê dentro, né? Então é aquela coisa assim, sei lá, você tá na estrada dirigindo e aí você tá indo, tá fazendo tudo certinho, dirigindo na velocidade permitida, fez a revisão no carro, você tá indo bem. E aí alguém do outro lado da pista bate em outro carro, acaba invadindo a sua pista e danifica um pouco o seu carro. É seu karma? Não. Era uma situação que você tinha que passar? Talvez não. Talvez a pessoa chocar com o seu carro é que era algo que ela tinha que viver. Poderia ser qualquer outra pessoa ali, mas ela tinha que chocar com algum carro em outra pista, sabe? Até para ela ter os aprendizados do tipo, às vezes foi ela que não fez a revisão no carro. Você, infelizmente, acabou estando ali naquele local.
né? Você serviu de ponte para aquele acontecimento, mas não era você que tinha que pagar algo porque aconteceu isso com você, entende? Não era você que necessariamente tinha que viver aquilo. Você era alguém que estava passando no local e talvez ali concordou em ser essa ponte, em acontecer isso, mesmo em situações difíceis, entende? É porque às vezes a gente pode acabar acostumando o nosso olhar do tipo, não, se isso aconteceu comigo é porque eu tenho que aprender alguma coisa, é um sinal. E às vezes essa postura é muito boa, mas não quer dizer que era para você o sinal, às vezes o sinal era para o outro. Isso pode acontecer. E eu tô sentindo que aqui é uma história parecida. Não era necessariamente você aqui que tinha que viver isso, porque, sei lá, aconteceu alguma coisa e você tem que aprender algo com isso. Se você quiser aprender, ótimo, né? Mas talvez ali é para que outras histórias se transformem. Talvez não tanto a sua. É para outras histórias serem mais impactadas. Compreende? E aí aqui, o que mais você pode aprender com essa situação? Saiu a carta da temperança e 10 de ouros. Por isso que eu disse, não sinto que é para você. São duas cartas muito positivas. O aprendizado aqui, essas cartas em outro contexto poderia representar algo, mas nesse jogo aqui, no geral, e também com a minha intuição falando, o que eu sinto é que o aprendizado que você tem é que não é com você. Olha só, não sei se vai fazer sentido, mas leva em consideração isso que eu estou falando e tenta refletir, ver se não pode não te ajudar também. Que talvez essa situação que você está passando com terceiros ou uma situação específica, que talvez até você tenha causado ali, você causou, mas talvez você tenha sido a ponte para outras pessoas terem o aprendizado real, tá? A gente sempre pode aprender, como eu falei, se você quiser fazer o exercício de criatividade aí e ver assim, tá bom, onde mais eu posso me transformar? Ótimo. Mas aqui eu sinto que não é tanto o caso, tá? Agora, o que vai acontecer, né? No final das contas, o que acontece? Sai a carta do louco com as de espadas. Aqui você se libertando da situação, se libertando do problema, você com uma comunicação excelente, você com seus pensamentos muito bem organizados, você com suas ideias muito bem entendidas e compreendidas, você com as suas convicções muito bem alicerçadas, enfim, só coisa boa aqui, porque esse As de Espadas é poder puro, é o poder de ter nas suas mãos o fio condutor da sua vida e você se sentindo livre, liberta. Então, realmente tem aqui a libertação dessa situação e você se sentindo muito melhor depois disso tudo. Porque provavelmente pode estar sendo difícil para você e talvez até uma sensação de que talvez não precisaria passar por isso e que me parece até real, caso você tenha essa sensação. Não vai ser para todos, mas ainda assim é como se você sentisse assim, ok, me libertei de algo, não tem aqui tantos ressentimentos, dores sendo trabalhadas nesse sentido, né? Sendo formadas, criando forma dentro de você por causa dessa situação. É uma situação difícil, chata, claro, pode ser, mas você conseguindo se libertar disso tudo, e inclusive até do sentimento que pode estar tendo agora, e um sentimento não tão legal. É como se não ficasse resquícios aqui dessa situação, entende? Então, muito interessante, nunca sai assim, nesse sentido, as minhas leituras que eu já fiz aqui ou mesmo em atendimentos particulares, sempre tem algo que a pessoa ainda precisa aprender, sempre tem algo que a pessoa pode melhorar. Você tem, claro que você tem, já que você está aqui neste mundo, né? Todo mundo tem algo a ser melhorado, mas essa situação específica me vem isso. Tá me vindo intuitivamente e as cartas também estão se traduzindo assim. Que talvez aqui não é com você, é com o outro. E é realmente isso. Se alguém virar pra você e falar, olha, o problema não é você, é com o outro, e você fala, é mesmo, o problema é você, não sou eu. Não, tô brincando, gente, mas assim, é como se fosse isso, tá? Então, essa aqui é a leitura para o grupo de número 3. Se gostou, curta, comente, compartilhe este vídeo para mais pessoas. Veja se você está inscrito ou inscrita no canal e a gente se vê na próxima leitura. Até lá!